Olá, nessa aula de microbiologia bucal, nós vamos falar sobre doenças infecciosas virais de interesse para a odontologia. Lembre que nós vamos dar a visão microbiológica. A estomatologia dará uma visão clínica. Combinado? Então nós vamos falar primeiro do herpes simples. É causado por o vírus HSV, vírus do herpes simples. Existem dois tipos, HSV1, HSV2. Ele é um vírus de DNA. Transmissão do herpes simples pode ser por contato sexual, então, portanto, o herpes simples pode ser considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas também pode ser transmitido pela saliva contaminada e pelo líquido que existe dentro das lesões do herpes na fase de vesícula, que já já nós vamos ver. Então, uma pessoa, por exemplo, se tocar essas vesículas, aquele líquido está cheio de vírus. Esses vírus poderão penetrar, então, por pequenos ferimentos, fissuras na pele e causar, nesse local da penetração, uma lesão de herpes simples. Existe, então, interessante para a odontologia, o herpes labial recorrente, né? Então, são pessoas que vão ter sempre a recorrência dessas lesões, dessas vesículas e crostas do herpes no lábio. Pode ser no vermelhão do lábio, pode ser na pele perioral. Mas existe também lesões dentro da boca, na mucosa oral. Só para constar, né? Existe o herpes genital, que é uma DST ou uma IST, e se a mãe tiver, no momento do parto normal, herpes genital, a criança pode nascer com, então, o herpes neonatal. Então, aqui nós temos esse herpes labial recorrente, primeiro, se manifesta na forma de, fica uma área avermelhada, algumas pessoas sentem alguns sintomas, coceira, que é o prurido, algumas fisgadas. Logo na sequência surgem as vesículas. Essas vesículas, aquele líquido está cheio de vírus. Com o tempo, as vesículas se rompem e formam as crostas, porque essa área está exposta ao ar. Interessante que o HSV, o homem, o ser humano, né, é reservatório natural. Então, uma vez infectado, a gente não consegue eliminar o HSV, o vírus do herpes simples do nosso corpo, né? Então, vai ter aqui a infecção inicial. Normalmente, essa infecção inicial aqui no Brasil acontece com crianças, né? Em outros países do mundo, pode acontecer, por exemplo, no adulto jovem, a primeira vez que esse indivíduo entra em contato com o vírus. Aqui no Brasil, normalmente, é quando a gente é criança. Na primeiro contato, que a gente chama prima infecção, muito difícil ter sintoma, ter manifestação. Algumas crianças vão ter, vocês vão ver isso na estomatologia, que é a gengivoestomatite herpética. Então, na primeira infecção, primeiro contato com herpes simples, o mais comum é não ter manifestação clínica, certo? Esse vírus, então, ele se esconde em nervo, na face é o nervo trigêmeo, ele vai ficar em latência no gânglio trigeminal, mas pode ter, então, períodos que ele se reativa e a pessoa volta a ter essas lesões labiais. Por isso que chama herpes labial recorrente. Então, nós temos aqui, né, a infecção primária pelo HSV, que é a prima infecção herpética, normalmente em jovens, aqui no nosso país, mais em crianças, ou então jovens adolescentes, quando começa a fase de namoro. Esses vírus, então, penetram pela pele de alguma maneira, a gente toca essas vesículas ricas de vírus, né? Então, a pessoa adquiriu isso, né, esses vírus, eles vão penetrar via mucosa, via pele, né, e vão começar a replicar. Primeira vez, difícil, nessa primeira infecção, difícil ter manifestação clínica, a maioria das pessoas não tem. Então, aqui vai desenvolver uma resposta imune contra esses vírus, mas esses vírus não serão eliminados. Por quê? Porque eles vão se esconder no nervo. Então, eles seguem esse trajeto do nervo e vão para os gânglios. No caso, aqui na nossa face, gânglio trigeminal. Então, essa é uma migração centrípeta, né, dos gânglios, né, da pele aqui, né, para o gânglio trigeminal.
via nervo, via axônios. E está lá em latência, né? Então, normalmente, a infecção oral, os vírus estão dormentes, estão latentes no gânglio trigeminal. Vão existir alguns fatores que serão responsáveis pela reativação desses vírus. Eles vão despertar. A idade, a exposição à luz solar, estresse, gravidez, alergia, traumatismo, menstruação e outras doenças que promovem imunossupressão, né? Então, esse vírus que estava latente, ele vai replicar e vai voltar via nervo até a área da pele oral, mucosa oral ou vermelhão do lábio. Como ele replica no nervo e faz esse trajeto no nervo, as pessoas, a grande maioria delas, vão ter sintomas, né? Esses sintomas vão variar de um indivíduo para o outro, pode ser uma sensação de prurido, pode ser uma fisgada, uma dor, né? Então, essa é a infecção secundária ou infecção recorrente que pode ter várias recorrências durante a vida do indivíduo. Mudamos de vírus, vamos falar agora do vírus da varicela, que é o mesmo vírus que causa a herpes zoster, HZV. Então, a gente tem aqui a varicela, que é conhecida como catapora, é uma doença exantemática, ou seja, existem essas erupções na pele, ela é febril e é extremamente contagiosa. Normalmente vai acometer crianças. A transmissão é por contato direto com lesões da varicela, mas principalmente por gotículas respiratórias. E é interessante que essa transmissão vai surgir 2 dias antes dos exantemas. Então, ninguém vai saber que esse indivíduo está transmitindo a catapora, a varicela, porque não tem lesão, e 5 dias após a erupção dos exantemas, né? Normalmente vai acontecer no tronco, depois vai para a face e depois vai para os membros. São várias erupções, né? Então, a gente vai ver, são várias lesões. Inicia formando uma área vermelha, depois surge uma vesícula, essa vesícula se enche de pus, depois ela rompe, formando essas crostas, né? Então, aqui a gente tem a vesícula, a área avermelhada, e aqui a vesícula com pus. Isso aqui depois vai romper e vai formar crostas. Isso no corpo todo, normalmente, do indivíduo, tá? Então, aqui é o VZV que eu falei para vocês, é o vírus varicela zoster. VZV. Não tem nada a ver com herpes simples. O herpes simples é outro vírus, HSV. Eles são todos da família herpes, mas um é o HSV, vírus da herpes simples, e esse é o VZV, vírus da varicela zoster. A infecção primária, normalmente, ou seja, quando a gente entra em contato com esse vírus, normalmente a gente tem a doença, que ela é uma doença muito infecciosa, que é a popular varicela. O que vai acontecer? O VZV, que é da família herpes, ele não é eliminado. Então, ele vai também se esconder em nervo e vai ficar em latência nesses nervos. Depois, quando a gente tiver um momento de muito estresse, ou no momento de uma fase mais idosa, esse vírus pode acordar, se reativar, sair do nervo, percorrer todo o trajeto do nervo e causar uma erupção na pele. Essa doença é herpes zoster. Então, na verdade, o herpes zoster é uma infecção endógena, porque é a reativação daquele vírus que a gente entrou em contato uma vez na vida quando a gente teve a catapora. É o mesmo vírus que causa a varicela e o herpes zoster. Só que o herpes zoster vai vir dessa reativação desse vírus que estava quietinho, dormindo nos nossos nervos. Interessante que agora, diferente do que aconteceu com a catapora, as vesículas elas são mais agrupadas e localizadas no trajeto do nervo e não atravessa a linha média. Então, você vai ter erupção na região do tórax do lado direito, essas vesículas não passam para o lado esquerdo. Existe, como faz um trajeto ondulado, que é o trajeto do nervo, muito tempo o herpes zoster é conhecido, foi chamado durante muito tempo e é chamado até hoje como cobreiro. Iremos falar então agora das hepatites. Mudamos de vírus novamente. Vamos falar então da hepatite A de início. Hepatite A transmitida pelo HAV, vírus da hepatite A, que é um vírus de RNA. Transmissão fecal oral. Então o doente
elimina esse vírus pelas fezes, e aí, por falta de saneamento básico, essa água contaminada pelas fezes chega a outras pessoas que vão utilizar essa água para beber ou para preparar seu alimento, né? Por isso está muito relacionado com epidemias. Interessante que hoje já tem a vacina contra o vírus da hepatite A. A grande maioria das pessoas vão se infectar e não vão saber que se infectaram, porque a manifestação é sem sintomas, é assintomática. Mas existe a manifestação clássica da hepatite. O indivíduo tem febre, tem cefaleia, dor abdominal e a pele e as mucosas ficam amareladas. Então é a icterícia. Então são os fenômenos ictéricos. O indivíduo vai ficar com a urina escura e com as fezes claras. Com esses sintomas não dá para saber se é uma hepatite causada por vírus e qual vírus, ou se é uma hepatite, por exemplo, medicamentosa, né? Para saber se é uma hepatite viral e qual vírus, vai ter que fazer testes, normalmente sorológicos. Hepatite A, normalmente a cura espontânea em 2 a 4 semanas, e existem indivíduos que têm a forma fulminante que vão morrer de hepatite A, mas isso é muito raro, é 1% dos casos. Diagnóstico, então, para saber que o indivíduo teve hepatite A, quando ele está com sintomas, se desconfia, por exemplo, que está tendo uma epidemia no local, então se ele tiver esses fenômenos ictéricos, o que pode fazer então é uma sorologia, então é pesquisar no corpo, no sangue do indivíduo, se ele tem os anticorpos contra o HIV. Então se detectou os anticorpos, né, é um marcador indireto da presença do vírus, então quer dizer, se tem o anti-HIV, que é o anticorpo, quer dizer que o indivíduo entrou em contato com o vírus da hepatite A. Para a área da saúde, importantíssima hepatite B. Hepatite B é causada por um vírus de DNA, que é o HBV, transmissão muito variada pelo sangue, líquidos orgânicos, pela saliva, muco, sêmen. Então, também a hepatite B é uma IST, né? Então, por relações sexuais. Existe também a transmissão perinatal, que eu prefiro falar transmissão vertical, da mãe para o filho, né? Pela placenta, na hora do parto, ou após o parto pela amamentação. Para um profissional da área da saúde que sofreu um acidente com instrumento pérfuro cortante, ou seja, se feriu com uma agulha que tenha sangue, né, na luz da agulha, esse indivíduo ele tem mais risco de ser contagiado, ser infectado pelo vírus da hepatite B do que pelo HIV. Por isso que é importante que é uma doença prevenível. Existe vacina que todo profissional da área da saúde tem que estar, tem que ter tomado essa vacina e depois tem que verificar se está imune. Nós vamos ver que o HBV, esse vírus de DNA, ele tem 3 antígenos. HBC antígeno, que vai gerar a produção de um anticorpo chamado anti-HBC. HBe antígeno, que vai induzir a produção de um anticorpo anti-HBe, e o antígeno de superfície, famosíssimo antígeno da superfície do HBV, que chama HBs antígeno. S é de superfície. E pode gerar a produção contra esse antígeno de um anticorpo chamado anti-HBs. Tá? Vou destacar para vocês mais para frente a importância da detecção do HBs antígeno ou do anticorpo anti-HBs. Manifestações, se houver, né? Então, febre, mal-estar, anorexia, vômito, desconforto abdominal e os sintomas ictéricos. 1% dos indivíduos vão ter a forma fulminante, já vão morrer na fase aguda. 90% vão ter a cura espontânea e 9% terão a famosa hepatite crônica, ou seja, ele vai ter constantemente o vírus replicando no seu fígado. Isso pode ser de uma forma mais ativa, de uma forma mais lenta, mas o vírus está no fígado dele. E esse fígado do indivíduo vai sofrer danos. Esses danos podem ser a destruição dos hepatócitos e substituição por colágeno, que não tem a função da célula do fígado, então isso é a cirrose, mas esse vírus, o HBV, também pode induzir a transformação das células, então pode induzir um carcinoma hepatocelular, um câncer de fígado.
Esse indivíduo, ele continua eliminando os antígenos, ele continua eliminando os vírus, então ele continua transmitindo. Mas como ele continua eliminando os antígenos, esses antígenos que serão principalmente o HBS, né, os antígenos de superfície, o HBS antígenos, eles poderão ser detectados. E, inclusive, em teste rápido realizado numa OBS, num postinho de saúde. Então, se essa detecção do HBS antígeno for por mais de 6 meses, esse indivíduo terá hepatite crônica, precisa fazer tratamento para ser curado. Né? Então, o que está aqui, né? Hepatite B aguda, 1% morre, 90% existe a resolução espontânea e 9% vai para a fase crônica, que não elimina o vírus. O grande problema para o indivíduo é que ele vai caminhar para uma cirrose hepática ou para um câncer de fígado. Né? E esse indivíduo, ele tá, para a saúde pública também é perigoso, porque ele está transmitindo a doença. Aqui só para a gente ver, né, os fenômenos ictéricos, mas não quer dizer que todos os indivíduos vão ter, visíveis na conjuntiva, que fica mais amarelada, e aqui o aspecto do fígado normal, com aquela cor normal, e aqui o fígado que está sendo destruído pelo vírus, e as células não sofreram regeneração, então, os hepatócitos não sofreram regeneração, então eles são substituídos por uma cicatriz que não tem a função do hepatócito. Então aqui é a cirrose hepática. Tá? É importante o diagnóstico laboratorial, né? Então, se for detectado HBS antígeno, significa doença. Significa que o indivíduo está infectado. A gente já viu por mais de 6 meses, infecção crônica. Se for detectado o anti-HBS, que é o anticorpo, significa que o indivíduo ele foi curado, ou ele tomou a vacina. Né? Então, se for detectado apenas o anti-HBS nesse indivíduo, quer dizer que ele está imune por vacina. Se for detectado outros anticorpos, por exemplo, o anti-HBC, significa, então detectou anti-HBS e anti-HBC, significa que ele teve o vírus, ele teve a infecção, mas se curou. Tá? Hoje em dia, a vacina é disponível, então é uma doença grave que é imunoprevenível, então todas as crianças têm isso gratuitamente no SUS, todos os profissionais da saúde precisam estar vacinados. Após a última dose, que são 3 doses da vacina, todos os futuros profissionais da área da saúde, ou todos os profissionais da área da saúde, devem procurar o médico e pedir para dosar o anti-HBS, o anticorpo, para saber se o indivíduo realmente está imune, porque terão pessoas que vão tomar as 3 doses da vacina e depois podem tomar mais doses e não vão se imunizar. O problema não é da vacina, o problema é do sistema imune da pessoa. Então, um profissional da área da saúde precisa saber se ele realmente está imune, pedindo para ser dosado no sanguinho dele o anti-HBS. Hepatite C é grave, é causada pelo HCV, o vírus de RNA, transmissão principalmente pelo sangue parenteral, mas não descarta-se transmissão sexual e a transmissão vertical. Normalmente as manifestações são assintomáticas e o grande problema é que a chance de cronificação é muito maior que a hepatite B, pode chegar até 80%. Diagnóstico para saber se o indivíduo está doente, procura o anticorpo, né? Classicamente procura o anticorpo. Pode fazer também o PCR para procurar o material genético, mas classicamente a sorologia do anticorpo, o anti-HCV. E não existe vacina. Então, nós temos aqui a comparação, aqui surgiu o HDV, que é o vírus da hepatite D, D de delta. Uma coisa interessante que o HDV, esse vírus, para ele replicar, ele precisa que a pessoa esteja anteriormente infectada pelo HBV. Então, o HDV é um vírus defectivo, ele precisa da presença do HBV para ele poder replicar. Tá? Aqui explicando, coinfecção, é quando a pessoa ela é infectada ao mesmo tempo com HDV e o HBV, e a superinfecção é quando a primeira pessoa foi infectada pelo vírus da hepatite B e depois pelo vírus da hepatite D.
né? Forma fulminante, a gente viu que todas elas têm. Então, forma aguda fulminante. Forma crônica, a gente viu que é a hepatite B, a C e a D. Hepatite B pode chegar até 10%, hepatite C até 80% de chance de cronificação. Para hepatite D, 5% se houver co-infecção com o vírus da hepatite B e 80% no caso de superinfecção. Hepatite B, C e D, todas estão relacionadas com a chance de desenvolver o câncer de fígado. Falando agora da AIDS, né, mais propriamente da infecção pelo HIV, nós vamos ver que é o vírus da imunodeficiência humana, transmissão por inoculação de sangue, casos de transfusão, compartilhamento de agulhas contaminadas ou acidentes de profissionais da área da saúde com instrumentos pérfuro-cortantes que têm o sangue contaminado. Transmissão sexual pelo coito anal, vaginal. Transmissão aqui, na verdade, é vertical, que pode ser intrauterina no momento do parto ou pós o parto, quando for a mãe amamentar a criança com leite materno. Vocês sabem que a célula que é o alvo da infecção pelo HIV é o TCD4 positivo, também conhecido como T auxiliar. Então esse gráfico é interessante, lembra que o T auxiliar ou TCD4 positivo é a principal célula do sistema imune, é o general do sistema imune, né? Então aqui em cor de rosa, essa linha mostra para a gente a queda, né, se a gente deixar esse indivíduo, né, se ele não sofrer tratamento, aqui é a evolução natural da doença, da infecção pelo HIV, né, a gente vai ver numa evolução natural que cada vez vai caindo lentamente a quantidade de T auxiliar, né, e se a gente vai perdendo o T auxiliar, a gente vai se tornando imunossuprimido. Tá? Então, no início, aqui antes da infecção, que seria mais ou menos 1.200 linfócitos T auxiliar por microlitro de sangue. Nessa fase aguda, que é uma doença inespecífica, com sintomas semelhantes, uma doença com sintomas inespecíficos, que são semelhantes a uma gripe forte, a gente tem aqui uma queda brusca dos linfócitos. Lembre que a linha cor-de-rosa mostra linfócito, tá? Então a gente tem aqui uma queda, que era 1.200, tem uma queda brusca, mas logo na sequência um aumento da contagem dos linfócitos. Por que aconteceu esse aumento e não caiu diretamente? É porque aqui se desenvolveu a resposta imune. O HIV é um vírus, então a gente tem resposta imune contra vírus. Então a resposta imune controlou a replicação do HIV no sangue, mas não conseguiu eliminar o HIV, porque ele se esconde no linfócito ou porque ele sofre mutação. Tá? Nesse momento aqui, com essa recuperação da contagem de linfócitos T auxiliar, a gente começou a produzir anticorpo. Então é chamado de soroconversão. Produziu anti-HIV, né, um anticorpo contra o HIV, já pode ser detectado, então, anticorpo no sangue dessa pessoa, já pode ser dado o diagnóstico. Então aqui é a soroconversão. Aqui antes da soroconversão é chamada de janela diagnóstica em relação aos anticorpos, que o indivíduo não tem anticorpo, então não pode dar o diagnóstico para o HIV baseado na detecção de anticorpo. O que pode fazer é pesquisar os antígenos do HIV, que é o P24, ou o material genético do HIV, certo? Nesse período aqui, antes da soroconversão. Perceba que vai existir depois uma fase assintomática, que o indivíduo não sente nada, não tem nenhum sintoma de imunossupressão, é porque a contagem dos linfócitos T auxiliar ainda está boa. Aí, né, tentando criar um padrão, mas isso daqui é uma média, isso não vale para toda a história de um indivíduo, né? Só a gente tentar criar um padrão, a partir de 500 células por microlitro, ou seja, para baixo de 500 células, começariam 500 células, que células, né? O T auxiliar, TCD4 positivo. Então, entre 500, o que era normal era 1.200 por microlitro, entre 500 e 200 células linfócitos T auxiliar por microlitro de sangue, começaria a fase sintomática. Então, o indivíduo começa a ter candidose oral, candidose genital, um herpes simples que é recorrente demais e dura mais que 2 semanas. Ele pode ter, por exemplo, tuberculose, uma reativação de um foco de tuberculose que estava quietinho no pulmão dele. São chamadas doenças oportunistas. Numa contagem abaixo de 200
200 células, 200 linfócitos T auxiliar por microlitro de sangue. Foi então padronizado o que seria a chamada AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Existem algumas doenças que são chamadas doenças definidoras de AIDS, como o sarcoma de Kaposi. Se o indivíduo tiver a manifestação desse sarcoma, não interessa a contagem de linfócitos T dele no sangue, ele já está na chamada AIDS. Então perceba que infecção pelo HIV é tudo isso. A AIDS é a fase final da infecção, tá? Então pode ter um HIV, né, a gente chama HIV positivo, soro positivo, que viva durante muito tempo muito bem com seus sintomas de imunossupressão que não aparentam, que estão controlados, ele está tomando o coquetel, que é o antirretroviral, e não tem os sintomas e a contagem de linfócitos relacionados com a AIDS. Tá? Mas se a imunossupressão dele progredir, quer dizer que aumentou a morte dos T auxiliares, ele entra nessa fase chamada AIDS. Então não quer dizer que todo HIV positivo está na fase AIDS, ou popularmente não é todo HIV positivo que tem AIDS, porque lógico que para ter AIDS tem que ser no HIV positivo, certo? Então a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma fase do ciclo de replicação do HIV. Então aqui nós temos as manifestações orais mais importantes, tanto no HIV positivo, tanto no paciente com AIDS, que é a candidose oral, né? Uma candidose que ela é mais duradoura, ela envolve mais áreas da mucosa, é de difícil tratamento e de recorrência. Muitas vezes o diagnóstico da pessoa vem com a ajuda do dentista nessa fase que o indivíduo tem muita candidose oral. Outra manifestação importante oral são as gengivites e as periodontites relacionadas com a AIDS. E aqui mostro para vocês uma lesão maligna, né? Uma neoplasia maligna, característica da AIDS, mas não é exclusiva, que é o sarcoma de Kaposi. São essas manchas escuras aqui, no caso, na boca. Então, se o indivíduo tiver um HIV positivo, que tiver sarcoma de Kaposi, é considerado que ele está na fase chamada AIDS. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia de diagnóstico, tanto da infecção pelo HIV, seria diagnóstico, na verdade, da infecção pelo HIV. No Brasil, o teste de triagem mais importante é um teste sorológico chamado ELISA, e depois a confirmação é com outro teste, um imunoensaio chamado Western blot. A imunofluorescência não é tão mais utilizada, mas existe atualmente ainda o Western blot. Para falar de diagnóstico é complicado, porque existe um manual técnico do Ministério da Saúde que detalha toda essa parte. Então a gente está fazendo, em relação ao diagnóstico laboratorial, é uma visão bem resumida, né? O que eu posso falar para vocês é assim, se quer detectar no início a infecção, uma infecção pelo HIV aguda, recente, o ideal é que se pesquise no sangue da pessoa o material genético do HIV. Então faz PCR. Depois de um certo tempo, antes da produção dos anticorpos, pode procurar o antígeno P24 do HIV. Depois que já está numa fase crônica, pode-se procurar os anticorpos. Então, é muito mais interessante, por exemplo, na UBS, pode fazer o teste rápido, 2 testes rápidos sequenciais e dando positivo, dando reagente. Já pode dar o diagnóstico de uma infecção pelo HIV e esse indivíduo seja orientado a procurar o tratamento, fazer a contagem de linfócitos. Tá? Mas, classicamente, se a gente for pensar em laboratório, o teste de triagem clássico é o ELISA e o confirmatório é o Western blot. Certo? Era isso que eu tinha para falar. Uma visão geral das infecções virais importantes para o cirurgião dentista. O aspecto clínico dessas infecções, dessas viroses, são mais estudadas na estomatologia. A microbiologia bucal fala, então, mais do aspecto realmente microbiológico, certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.